Maíra Celestine Andorra tinha 24 anos e vivia à margem de Pedra Serena, uma aldeia pacata cercada pela floresta de Aurren. Seu dia começava antes do sol nascer, coletando ervas medicinais nas trilhas úmidas, e terminava cuidando de viajantes feridos que batiam à sua porta. Mas naquela manhã de outono, quando encontrou um lobo gigante desfalecido às margens do riacho, coberto de sangue e feridas profundas, sua vida mudaria para sempre. O que ela não sabia é que aquele animal não era comum. Era Keltor Varin Noctarel, o rei dos alfas, soberano das matilhas do norte, traído em batalha e deixado para morrer. A névoa ainda cobria o chão quando Maíra seguiu pela trilha estreita que levava ao riacho. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em uma trança simples e o vestido de algodão claro já carregava manchas de terra. O cantil de couro balançava no cinto, herdado de sua mãe, e ela murmurava uma oração baixinha, como sempre fazia antes de entrar na floresta. O som da água corrente a guiava, mas foi outro som que a fez parar. Um gemido grave, quase inaudível. Maíra franziu a testa, seus olhos verde-avelã varrendo a vegetação ao redor. Então viu. Um lobo enorme, maior do que qualquer animal que já tinha visto, estava caído sobre as pedras úmidas. Seu pelo cinza escuro estava manchado de vermelho e os olhos dourados semicerrados pareciam implorar por socorro. Maíra sentiu o coração disparar. A lógica dizia para correr, mas seus pés a levaram para frente. Ela se ajoelhou ao lado do animal, ignorando o tremor nas mãos. "O que fizeram com você?" A voz dela era suave, quase um sussurro. O lobo não se moveu, apenas respirava com dificuldade. Maíra destampou o cantil e derramou água fresca na palma da mão, aproximando-a do focinho dele. "Beba, por favor, beba." Os olhos dourados se abriram um pouco mais, fixando-se nela com uma intensidade perturbadora. Por um instante, Maíra teve a sensação estranha de que ele a entendia. O lobo moveu a cabeça com esforço e bebeu da palma dela, a língua áspera tocando sua pele. Ela sorriu aliviada. "Você é forte. Vai conseguir." Maíra rasgou a barra do próprio vestido e molhou o tecido no riacho. Com cuidado, começou a limpar as feridas do animal. Eram cortes profundos, feitos por garras ou lâminas. Quem teria feito aquilo? Caçadores? Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos. "Vou voltar amanhã. Prometo." Ela ficou ali por horas, oferecendo água, limpando feridas, falando baixinho. Quando o sol começou a se pôr, Maíra se levantou a contragosto. "Resista, eu volto." O lobo a observou partir, os olhos dourados brilhando na penumbra. Durante os 3 dias seguintes, Maíra retornou ao riacho sempre antes do amanhecer. Levava ervas, água fresca e comida. O lobo estava mais forte a cada visita e algo estranho acontecia. Ele a esperava, não fugia, não rosna, apenas a observava com aqueles olhos que pareciam humanos demais para um animal. "Você não é comum, é?" Maíra perguntou na terceira manhã, acariciando o pelo macio entre as orelhas do lobo. Ele fechou os olhos, como se apreciasse o toque. Ela não percebeu quando começou a falar da própria vida. Contou sobre a mãe que havia perdido, sobre Bramik Hoven Darrow, o líder da aldeia que a tratava como filha, sobre a solidão de viver à margem de tudo. "Às vezes acho que nasci no lugar errado, como se eu pertencesse a outro mundo." O lobo inclinou a cabeça e Maíra riu. "Está me ouvindo mesmo, não está?" Na manhã do 4º dia, quando Maíra chegou ao riacho, o lobo não estava lá. Seu coração apertou. Ela olhou ao redor, chamando baixinho, mas só o som da água respondia. Talvez ele tivesse voltado para sua matilha. Talvez estivesse bem. Ela deveria se sentir aliviada, mas a tristeza pesava no peito. Maíra se ajoelhou à beira do riacho e encheu o cantil, os olhos marejados. Então ouviu passos atrás dela, pesados, humanos. Ela se virou lentamente e o ar fugiu de seus pulmões. Um homem alto estava parado entre as árvores. Cabelos negros longos caíam sobre os ombros largos, e os olhos dourados a observavam com a mesma intensidade que ela reconheceria em qualquer lugar. Ele vestia roupas escuras, simples, mas havia algo de majestoso em sua postura.
Uma marca prateada em forma de lua brilhava no ombro direito exposto. Maíra se levantou devagar, o cantil escorregando de suas mãos e caindo na grama. Você é o lobo, ele completou, a voz grave e profunda. Meu nome é Caeltor. Ela recuou um passo, o coração disparado. Lobisomem. As histórias que Bramik contava ao redor da fogueira eram reais. Maíra deveria estar apavorada, mas tudo que conseguia sentir era fascínio. Eu não queria assustá-la. Caeltor deu um passo à frente, as mãos abertas em sinal de paz. Mas precisava que você soubesse a verdade. Você me salvou. Me deu água quando eu estava derrotado. Cuidou de mim quando qualquer outro teria me deixado morrer. Por quê? A voz de Maíra saiu trêmula. Porque estava ferido daquela forma. Os olhos dele se obscureceram. Traição. Alguém dentro do meu próprio reino me atacou durante uma reunião de paz. Fui deixado para morrer longe de casa. Maíra sentiu a raiva subir. Quem faria isso? Alguém que quer meu trono. Alguém que não aceita as antigas leis de proteção entre humanos e lobos. Caeltor se aproximou mais. E Maíra percebeu que não sentia medo. Apenas curiosidade. E algo mais. Algo que fazia seu coração bater diferente. Você é humana. Ele disse baixinho, parando a poucos passos dela. Não deveria estar sozinha nesta floresta. Não agora. Os que me traíram sabem que fui visto aqui. Virão procurar. Então você está em perigo. Não, você está. As palavras caíram como pedras. Maíra piscou, confusa. Eu? Por quê? Porque criamos um laço. Mesmo sem saber, mesmo sem intenção, você tocou um rei alfa ferido. Cuidou dele, salvou sua vida. Para minha espécie, isso é sagrado. E meus inimigos usarão isso contra mim. Maíra sentiu as pernas fraquejarem. Ela tinha apenas oferecido água, apenas tentado ajudar. Eu não sabia, eu sei. Caeltor estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. O toque era quente, firme, mas agora eles sabem e virão. O som de galhos se quebrando ecoou na floresta, distante, mas se aproximando. Caeltor se virou bruscamente, os olhos dourados brilhando com intensidade selvagem. Seu corpo inteiro ficou tenso. Eles já estão aqui. Maíra agarrou o braço dele, o medo finalmente tomando conta. O que fazemos? Caeltor a puxou para trás de uma rocha grande, protegendo-a com o próprio corpo. A voz dele era baixa, urgente. Fique calada, não se mova, não importa o que aconteça. 3 lobos enormes surgiram entre as árvores, maiores que Caeltor em forma animal, com pelos negros e olhos vermelhos brilhantes. Eles farejavam o ar, procurando. Um deles rosnou, e o som gelou o sangue de Maíra. Então, o maior dos 3 se transformou. A mudança foi rápida, brutal. Onde antes havia um lobo, agora estava um homem de aparência cruel, cicatrizes cruzando o rosto. Caeltor Varin Noctarel. A voz era áspera, cheia de desprezo. O grande rei dos alfas, escondido atrás de uma humana. Caeltor saiu de trás da rocha, colocando-se entre Maíra e os invasores. Dravek, deveria imaginar que você estava por trás disso. Você está fraco, velho amigo. Fraco e sentimental. Criou laço com uma humana. Os anciões ficarão encantados em saber. Deixe-a fora disso. Dravek sorriu cruel. Tarde demais. Ela já está dentro. E quando eu te matar e levar sua cabeça de volta, vou me certificar de que ela pague por ter tocado em você. Caeltor rugiu, e o som ecoou pela floresta inteira. Seus olhos brilharam em dourado intenso, e Maíra sentiu o poder emanando dele em ondas. Ele estava pronto para lutar, pronto para morrer protegendo-a. Mas então, Dravek fez um gesto e os outros 2 lobos avançaram, não em direção a Caeltor, em direção a Maíra, e tudo aconteceu tão rápido que ela mal teve tempo de gritar. Caeltor se transformou no ar. A mudança foi instantânea, violenta. Ossos estalaram, músculos se expandiram e o lobo cinza escuro com reflexos prateados surgiu entre Maíra e os atacantes. Ele era maior que os outros, mais imponente, e seus olhos dourados brilhavam com fúria ancestral.
O primeiro lobo negro nem teve chance. Keltor o pegou pelo pescoço, jogando-o contra uma árvore com força suficiente para rachar o tronco. O animal ganhou e recuou, ofegante. O segundo tentou atacar pelas costas, mas Keltor girou, as presas expostas em um rosnado que fez o chão tremer. Eles se chocaram em pleno ar, uma massa de garras, dentes e pelo. Maíra assistia tudo paralisada, as mãos tapando a boca para conter o grito. Dravek observava de longe, os braços cruzados, um sorriso cruel nos lábios. Você está mais fraco do que eu imaginava, Keltor. 3 dias atrás, teria nos destruído em segundos. Keltor rosnou em resposta, os olhos fixos nele. Sangue escorria de um corte novo em seu flanco. Ele estava lutando com tudo que tinha, mas Maíra percebia que não seria suficiente. As feridas antigas ainda não tinham cicatrizado completamente. O terceiro lobo avançou, desta vez direto para ela. Maíra gritou e tropeçou para trás, caindo sobre as pedras do riacho. A água gelada encharcou seu vestido. O lobo negro estava a poucos metros, os olhos vermelhos fixos nela, as presas gotejando saliva. Então, Kael'thor estava entre eles. Ele se colocou na frente de Maíra, o corpo tenso, o pelo arrepiado. O rosnado que saiu de sua garganta era um aviso claro. Toque nela e morra. O lobo negro hesitou. Mesmo sendo 3 contra 1, mesmo com Kael'thor ferido, havia algo no Rei dos Alfas que inspirava medo instintivo. Dravek bufou, impaciente, patético. Você realmente vai morrer por uma humana? Kael'thor não se moveu. Seus olhos brilharam mais intensamente, e Maíra sentiu algo estranho no ar. Poder, puro e antigo. Como se a própria floresta respondesse à presença dele. Dravek percebeu também. Seu sorriso vacilou. Recuem! Ele ordenou aos outros lobos. Os animais obedeceram imediatamente, se afastando de Kael'thor e Maíra. Dravek deu um passo à frente, a voz baixa e ameaçadora. Você pode ter vencido hoje, Kael'thor, mas marcou a humana. Todos os anciões saberão que o Rei dos Alfas criou laço com uma mortal, e eles não aceitarão isso. A lei ancestral é clara. A lei ancestral foi escrita por covardes. Kael'thor se transformou de volta, ficando nu na frente de Maíra. Ela desviou o olhar rapidamente, o rosto em chamas. Ele pegou uma capa escura que estava jogada no chão e a vestiu. E eu a mudarei. Dravek riu, um som áspero e desagradável. Você não tem mais poder para isso. Metade do conselho já está contra você. Quando souberem da humana, será deposto ou morto. Então que venham me matar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dravek estudou Kael'thor por um longo momento. Então olhou para Maíra. Seus olhos percorreram ela da cabeça aos pés, avaliando. Ela não vale tudo isso. Não é com você que ela precisa valer. Kael'thor deu um passo à frente, colocando-se novamente entre eles. Agora saiam da minha terra antes que eu mude de ideia sobre deixá-los vivos. Dravek sorriu mais uma vez, mas desta vez havia algo de sinistro na expressão. 3 dias, Kael'thor. Em 3 dias o conselho se reunirá, e você terá que escolher o trono ou a humana. Não poderá ter ambos. Ele fez um gesto, e os 3 lobos desapareceram entre as árvores tão rapidamente quanto haviam chegado. O silêncio voltou à floresta, mas Maíra sentia que nada mais seria como antes. Kael'thor permaneceu imóvel por um longo momento, os ombros tensos, as mãos fechadas em punhos. Então, ele se virou para ela. Você está machucada? Maíra balançou a cabeça, ainda em choque. Suas roupas estavam encharcadas, o corpo tremendo, mas não era de frio. Eu não entendo. O que ele quis dizer com laço? Com escolha? Kael'thor se aproximou e se ajoelhou na frente dela, os olhos dourados suaves agora. Entre minha espécie, quando um alfa cria conexão com alguém, é para sempre. Você me salvou no meu momento mais vulnerável, me tocou, cuidou de mim. Para os lobos, isso é sagrado. Cria um laço que não pode ser quebrado. Mas eu não sabia. Eu sei. Ele pegou a mão dela, o toque quente e reconfortante. E é por isso que é ainda mais poderoso. Você não fez por obrigação. Fez porque quis, porque seu coração é bondoso. Maíra sentiu lágrimas queimando nos olhos. E agora você vai perder tudo por minha causa. Não! Kael'thor apertou a mão dela.
Eu vou lutar por você, por nós, pelas leis justas. Mas ele disse que você tem que escolher o trono ou você. Kael'thor completou, a voz firme. E eu já escolhi. O coração de Maíra disparou. Ela olhou para aquele homem, aquele rei, que havia conhecido apenas dias atrás como um lobo ferido, e percebeu que algo dentro dela também havia mudado. Algo que não tinha nome, mas que pulsava forte no peito. Kael'thor. Ele se inclinou, o rosto próximo ao dela. Maíra prendeu a respiração. Os olhos dourados a estudavam com intensidade, como se ele pudesse ver através dela. Eu preciso levá-la para um lugar seguro. Dravek voltará, e da próxima vez trará mais lobos. Para onde? Para o meu reino. É o único lugar onde posso protegê-la até o conselho se reunir. Maíra engoliu seco. Deixar Pedra Serena, deixar tudo o que conhecia, para entrar em um mundo de lobisomens, matilhas e leis ancestrais. Mas quando olhou para Kael'thor, quando sentiu o calor da mão dele envolvendo a sua, soube que não tinha escolha real. Seu destino havia mudado naquele primeiro gesto de bondade. Está bem, eu vou. Kael'thor sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E Maíra percebeu como ele era bonito quando baixava a guarda. Então precisamos ir agora, antes que anoiteça. Ele a ajudou a se levantar, e Maíra olhou para trás uma última vez, para o riacho onde tudo começou, para a floresta que sempre foi seu lar. Então virou-se e seguiu o rei dos alfas para o desconhecido. O que nenhum dos dois viu foi a sombra entre as árvores. Um par de olhos vermelhos observando tudo, esperando. A jornada até o reino dos lobos levou quase todo o dia. Kael'thor guiava Maíra por trilhas secretas que ela jamais imaginara existir. Caminhos ocultos na floresta de Aurhen que pareciam se abrir apenas para ele. O sol já começava a se pôr quando avistaram as primeiras construções. Maíra parou, boquiaberta. Não eram cabanas rústicas como esperava. Eram estruturas de pedra e madeira majestosas, erguidas em harmonia com a natureza. Torres se misturavam com árvores antigas, pontes suspensas conectavam plataformas elevadas e tochas começavam a se acender por toda parte, criando um brilho dourado no crepúsculo. É lindo, ela sussurrou. Kael'thor olhou para ela, algo suave no olhar. É o seu lar agora, enquanto precisar. Lobos em forma humana começaram a aparecer, observando a chegada deles com curiosidade e desconfiança. Maíra sentia os olhares fixos nela, alguns curiosos, outros claramente hostis. Ela se aproximou instintivamente de Kael'thor. Uma mulher de cabelos ruivos curtos surgiu na escadaria principal. Seus olhos verdes eram afiados, inteligentes. Ela usava uma capa verde escura e carregava pergaminhos presos ao cinto. Quando viu Kael'thor, apressou o passo. Meu rei, ela se curvou levemente, mas seus olhos já estavam em Maíra. Então é verdade. Os rumores correram rápido. Elowen Mirelda Taz, Kael'thor apresentou. Minha conselheira e amiga. Elowen, esta é Maíra Celestine Andorra. Elowen estudou Maíra por um longo momento, sem sorrir. A humana que salvou sua vida não era uma pergunta. Maíra endireitou os ombros, recusando-se a parecer fraca. Eu apenas ofereci água a um animal ferido. E desencadeou uma guerra política. Elowen suspirou, mas havia um toque de respeito em sua voz. Venham. Precisamos conversar antes que o conselho descubra que ela está aqui. Eles seguiram Elowen para dentro do salão principal. Era uma câmara circular enorme, com um teto aberto que revelava o céu estrelado. Fogueiras queimavam em braseiros de pedra e símbolos antigos estavam gravados nas paredes. Elowen se virou para eles, os braços cruzados. Dravek já mandou mensageiros para todos os anciões. Ele está convocando uma reunião extraordinária do conselho, alegando que você, meu rei, violou as leis ancestrais ao criar laço com uma humana. As leis estão ultrapassadas. Kael'thor retrucou, a voz firme. Pode até estar, Elowen concordou, mas ainda são as leis. E metade do conselho já o considera fraco demais para governar. Isso só dá munição para eles. Maíra sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Talvez eu devesse ir embora. Voltar para Pedra Serena. Se eu não estiver aqui... Não! Kael'thor segurou o braço dela firme. Dravek já sabe de você. Voltar seria uma sentença de morte.
Elowen observou a interação entre eles, algo mudando em sua expressão. Você realmente se importa com ela? Não era uma pergunta, mas Keltor respondeu mesmo assim. Sim. O silêncio se estendeu. Então, Elowen suspirou novamente. Está bem, vou preparar os argumentos para o conselho. Mas Maíra precisa ficar escondida até lá. Se os anciões a virem antes da reunião, tudo estará perdido. Onde ela ficará? Keltor perguntou. Nos seus aposentos. Elowen sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno e cúmplice. Se já criaram laço, que seja completo. Ninguém ousará entrar nos aposentos do rei sem permissão. Maíra sentiu o rosto esquentar. Ficar nos aposentos de Keltor, sozinha com ele. Keltor pareceu perceber o desconforto dela. Eu posso dormir na antecâmara. Você terá privacidade. Elowen revirou os olhos. Como quiser, meu rei, mas sejam discretos. Qualquer rumor adicional agora pode ser fatal. Ela saiu, deixando-os sozinhos no grande salão. O silêncio era carregado de tensão. Maíra olhou para as fogueiras, para as paredes, para qualquer lugar menos para Keltor. Sinto muito, ele disse baixinho, por ter trazido você para o meio disso tudo. Você não me trouxe. Maíra finalmente o encarou. Eu escolhi vir e escolho ficar. Os olhos dourados brilharam na luz do fogo. Por quê? Você mal me conhece. Sou um estranho, um monstro para o seu povo. Você não é um monstro. Maíra deu um passo em direção a ele. Você é gentil, protetor. E quando me olha, eu sinto algo que nunca senti antes. Keltor prendeu a respiração. Ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Maíra, diga, ela sussurrou. O que você sente quando me olha? Ele ergueu a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela. O toque era quente, cuidadoso. Sinto que encontrei algo que procurava a vida inteira sem saber. Você me devolveu mais que a vida. Devolveu a esperança. O coração de Maíra batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Keltor se inclinou, o rosto se aproximando do dela. Seus olhos desceram para os lábios de Maíra e ela fechou os olhos, antecipando. A porta se escancarou com um estrondo. Eles se afastaram imediatamente. Um lobo em forma humana entrou correndo, ofegante, os olhos arregalados. Meu rei, Dravek está aqui, do lado de fora dos portões, com 20 lobos. Ele exige que entregue a humana ou enfrentará as consequências. Keltor se virou, o corpo inteiro tenso. Seus olhos brilharam em dourado feroz. Quantos guardas temos disponíveis? Apenas 12, senhor. O resto está em patrulha nas fronteiras. Maíra sentiu o pânico subindo. 20 contra 12. Eles estavam em desvantagem. Keltor olhou para ela e Maíra viu a decisão se formando em seus olhos. Ela balançou a cabeça. Ah, não! Não vou deixar você morrer por mim. E eu não vou deixar que o toquem. Ele se virou para o mensageiro. Reúna os guardas e traga Elowen. Agora! O lobo saiu correndo. Keltor caminhou até a janela, observando lá fora. Maíra se aproximou e viu. 20 lobos enormes formavam um semicírculo na frente dos portões. E no centro deles, em forma humana, estava Dravek. Ele sorria. Keltor! A voz de Dravek ecoou pela noite. Sei que pode me ouvir. Entregue a humana e ninguém precisa morrer hoje. Recuse e destruirei seu reino pedra por pedra. Keltor fechou os punhos. Maíra tocou o braço dele. Existe alguma forma de vencer? Sempre existe uma forma. Ele olhou para ela e havia algo feroz e protetor naquele olhar. Mas vai exigir que eu faça algo que jurei nunca fazer. O quê? Keltor respirou fundo. Convocar o poder ancestral. A transformação completa é perigoso. Posso perder o controle. Posso machucar inocentes. Mas pode nos salvar? Ele hesitou, então assentiu. Pode. Então faça. Do lado de fora, Dravek gritou novamente. 10 segundos, Keltor. Depois entramos à força. Maíra segurou o rosto de Keltor, forçando-o a olhar para ela. Confio em você. Faça o que precisa fazer. E então Keltor se virou para a porta, os olhos brilhando mais intensamente do que nunca. Keltor saiu do salão com passos firmes. Maíra o seguiu, o coração disparado. Elowen apareceu correndo pelo corredor, os guardas atrás dela. Meu rei, não pode usar o poder ancestral. É arriscado demais. Faz anos que nenhum alfa consegue controlá-lo completamente. Não tenho escolha.
Kael'thor parou na entrada principal, olhando para os portões. Dravek trouxe força suficiente para massacrar todos aqui. Se eu não agir, morreremos. Todos. Elowen apertou os lábios, mas assentiu. Ela olhou para Maíra. Fique dentro. Não importa o que aconteça lá fora. Não saia. Maíra queria protestar, mas Kael'thor já estava descendo as escadas. Ela correu até a borda da plataforma de pedra, observando. Os portões se abriram lentamente. Kael'thor caminhou sozinho em direção aos 20 lobos que o esperavam. A luz da lua cheia banhava tudo em prata e Maíra podia sentir a tensão no ar, espessa como névoa. Dravek sorriu quando Kael'thor parou a poucos metros dele. Sozinho? Que corajoso! Ou estúpido! Deixe meu povo em paz, Dravek. Sua disputa é comigo. Minha disputa é com suas escolhas. Dravek cuspiu no chão. Você envergonhou nossa espécie. Criou laço com uma humana fraca. E agora se recusa a entregá-la para julgamento. Ela não será julgada por sua bondade. Bondade? Dravek riu, um som cruel. Ela é uma contaminação, uma ameaça à pureza de nossa linhagem. Kael'thor deu um passo à frente, os olhos brilhando. Então você terá que passar por cima de mim. Com prazer. Dravek fez um sinal e 10 lobos avançaram. Kael'thor respirou fundo, fechou os olhos e começou. A transformação foi diferente desta vez. Mais lenta, mais intensa. Sua pele começou a brilhar com símbolos prateados que apareceram como tatuagens vivas. Seus ossos estalaram, mas o som era mais profundo, ressoando como trovão. Quando ele terminou, Maíra prendeu a respiração. O lobo que estava ali não era apenas grande, era imenso. Quase o dobro do tamanho dos outros, com pelo prateado brilhante e olhos que pareciam conter o próprio poder da lua. A marca de lua em seu ombro agora brilhava intensamente em seu peito. Dravek recuou um passo e, pela primeira vez, Maíra viu medo em seus olhos. Impossível! O poder ancestral verdadeiro! Kael'thor rugiu e o som sacudiu o chão. Os 10 lobos que haviam avançado hesitaram. Então, Kael'thor atacou. Ele se moveu tão rápido que Maíra mal conseguiu acompanhar. O primeiro lobo foi jogado a metros de distância. O segundo tentou morder seu pescoço, mas Kael'thor o pegou no ar e o arremessou contra os outros. Era uma dança brutal e majestosa. Kael'thor não estava apenas lutando, estava dominando. Cada movimento era preciso, poderoso, controlado. Ele era o que deveria ser. O rei dos alfas, o mais forte de todos. Maíra observava fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Parte dela temia o poder que via, mas outra parte, mais profunda, reconhecia aquilo. Reconhecia ele, seu protetor, seu alfa. Dravek gritou uma ordem e os 10 lobos restantes atacaram de uma vez. Kael'thor desapareceu no meio da massa de corpos, presas e garras. Maíra gritou seu nome, incapaz de se conter. Então, uma explosão de luz prateada irrompeu do centro da luta. Os lobos foram lançados em todas as direções, ganindo. Quando a luz diminuiu, Kael'thor estava no centro, intocado, o pelo brilhando como metal líquido. Dravek transformou-se em lobo, maior que os outros, de pelo negro como noite. Ele e Kael'thor circularam um ao outro, rosnando. Era a luta que realmente importava, líder contra líder. Eles se chocaram no ar com força brutal. Rolaram pelo chão uma massa de presas e garras. Sangue manchou a terra. Dravek era forte, experiente, cruel. Mas Kael'thor tinha algo mais. Tinha propósito. Tinha alguém para proteger. Com um movimento rápido, Kael'thor pegou Dravek pela garganta e o imobilizou contra o chão. Seus dentes estavam a centímetros da jugular do inimigo. Um movimento e tudo acabaria. Os lobos restantes pararam, observando. Se Kael'thor matasse Dravek, eles teriam que se submeter ou morrer também. Era a lei. Mas Kael'thor não mordeu. Ele apenas pressionou mais forte, fazendo Dravek ganir de dor. Então lentamente o soltou e recuou. Dravek se levantou, cambaleante, transformando-se de volta. Ele cuspia sangue, o ódio queimando em seus olhos. Você deveria ter me matado. Não sou você. Kael'thor se transformou de volta também, nu e coberto de feridas, mas de pé. Não mato por orgulho, apenas por necessidade.
Isso é fraqueza. Não, é justiça. Keltor olhou para os outros lobos. Vocês viram, eu venci. Agora escolham, submetem-se ou morrem. Os lobos baixaram as cabeças, um por um. Submissão. Dravek gritou de raiva. Traidores! Todos vocês! Elowen desceu as escadas, uma capa nas mãos para Keltor. Ele a vestiu, mas seu olhar nunca deixou Dravek. Vá embora, leve sua vergonha com você. Se voltar, não haverá misericórdia. Dravek cuspiu sangue mais uma vez. Você acha que venceu? O conselho ainda vai se reunir, e eles não vão aceitar sua humana. Você pode ter me derrotado, mas perdeu a guerra. Ele se transformou e desapareceu na floresta. Os outros lobos permaneceram, esperando ordens de Keltor. Voltem para suas matilhas. Digam a todos o que viram aqui. O poder ancestral ainda vive, e eu ainda sou o rei. Eles partiram em silêncio. Quando o último desapareceu, Keltor finalmente vacilou. Elowen o segurou antes que caísse. O poder ancestral cobra seu preço, ela disse preocupada. Maíra desceu as escadas correndo, chegando ao lado dele. Suas mãos tocaram o rosto de Keltor, e ele abriu os olhos dourados, agora opacos de exaustão. Você está bem? Ele sorriu fraco. Estou agora. Então seus olhos se fecharam e ele desmaiou nos braços de Elowen e Maíra. Rápido! Elowen gritou para os guardas. Levem-no para os aposentos e chamem a curandeira. Agora! Enquanto carregavam Keltor, Maíra segurava a mão dele, recusando-se a soltá-lo. Mas ela não viu a figura nas sombras, observando tudo. Não viu o sorriso cruel que se formou no rosto escondido. A guerra estava apenas começando. Maíra não saiu do lado de Keltor durante toda a noite. A curandeira, uma mulher idosa de cabelos brancos chamada Nissa, trabalhou em silêncio, aplicando ervas e cataplasmas nas feridas dele. Quando terminou, olhou para Maíra com expressão solene. O poder ancestral drena a força vital. Ele vai se recuperar, mas levará dias, talvez semanas. Não temos semanas. Elowen entrou no aposento, o rosto tenso. O conselho se reúne em 2 dias. Keltor precisa estar de pé até lá. Nissa balançou a cabeça. Impossível. O corpo dele precisa de descanso. Maíra olhou para Keltor, pálido na cama, a respiração irregular. Ela segurou a mão dele, sentindo o calor fraco. Existe algo que eu possa fazer? Nissa e Elowen trocaram olhares. Foi Elowen quem respondeu. O laço entre vocês é mais forte do que você imagina. Sua presença pode acelerar a cura dele, mas você precisa permanecer próxima, muito próxima. Maíra não hesitou. Então eu fico aqui. Elowen assentiu e saiu com Nissa, deixando-os sozinhos. Maíra puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, sem soltar a mão de Keltor. As horas passaram lentamente. Ela conversava com ele, mesmo sabendo que não podia ouvi-la. Você precisa acordar, precisa se recuperar, não apenas por você, mas por todos que dependem de você, por mim. As palavras saíam em sussurros, carregadas de emoção. Maíra percebeu que em apenas alguns dias, aquele homem havia se tornado essencial para ela. Não era apenas gratidão ou fascínio, era algo mais profundo. Algo que a assustava e acalentava ao mesmo tempo. Ao amanhecer, Keltor finalmente abriu os olhos. Eles ainda estavam opacos, mas reconheceram Maíra imediatamente. Você ficou aqui a noite toda? Onde mais eu estaria? Ele tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Devia ter descansado. Eu descansei ao seu lado. Maíra apertou a mão dele. Como está se sentindo? Como se tivesse lutado contra um exército inteiro. Foi praticamente isso. Keltor tentou se sentar, mas o corpo não obedeceu. Ele fechou os olhos frustrado. O conselho em 2 dias. Nós encontraremos uma forma. Elowen está trabalhando nisso. A porta se abriu e Elowen entrou, carregando pergaminhos. Seu rosto estava ainda mais tenso que antes. Temos problemas, grandes problemas. Keltor forçou-se a ficar mais alerta. Diga, Dravek não foi embora. Ele está reunindo aliados nas matilhas do leste e mandou espiões para dentro do reino. Alguns dos nossos próprios guardas podem estar trabalhando para ele. Maíra sentiu um arrepio na espinha. Aqui dentro? Sim. Elowen olhou para ela. E você é o alvo principal.
Dravek espalhou rumores de que você enfeitiçou o rei, que usou magia humana para criar o laço. Isso é absurdo, eu sei, Elowen suspirou. Mas os anciões são supersticiosos. E com Kael'thor enfraquecido, alguns deles estão começando a acreditar. Kael'thor tentou se levantar novamente, mas Maíra o segurou pelos ombros. Você precisa descansar. Não posso. Não enquanto você estiver em perigo. Então me deixe ajudar. Maíra olhou para Elowen. O que eu posso fazer? Elowen hesitou. Depois puxou um dos pergaminhos. Existe uma antiga tradição. Se um humano salva a vida de um alfa, pode reivindicar proteção diante do conselho, mas precisa provar que o gesto foi puro, sem segundas intenções. Como eu provo isso? Há um ritual. Você precisa beber de uma fonte sagrada nas montanhas. Se suas intenções foram puras, a água aceita você. Se não, ela morre. Kael'thor completou, a voz áspera. Não, absolutamente não. É a única forma. Elowen insistiu. Com você enfraquecido, precisamos de algo concreto para apresentar ao conselho. Eu disse não. Maíra tocou o rosto de Kael'thor, obrigando-o a olhar para ela. Minhas intenções foram puras. Você sabe disso. Não vou arriscar sua vida. E eu não vou deixar você perder tudo por minha causa. Maíra se levantou, determinada. Eu faço o ritual. Elowen assentiu. Precisamos ir agora, antes que os espiões descubram. Eu vou com vocês. Kael'thor tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Ele caiu de volta na cama, frustrado e furioso. Maíra se inclinou e beijou sua testa suavemente. Eu volto, prometo. Antes que ele pudesse protestar, ela seguiu Elowen para fora. 2 guardas as esperavam no corredor. Um deles era jovem, de olhos castanhos gentis. O outro era mais velho, de cicatrizes no rosto. Estes são Thorven e Aldrich. Elowen apresentou. Eles nos guiarão pelas passagens secretas. O grupo partiu em silêncio. Maíra olhou para trás uma última vez, vendo a janela dos aposentos de Kael'thor. Então se virou e seguiu em frente. A jornada era íngreme. Eles subiram por trilhas rochosas, atravessaram pontes suspensas sobre abismos profundos. Maíra tentava não olhar para baixo. Elowen caminhava na frente, conferindo o mapa constantemente. Ainda falta quanto? Maíra perguntou depois de horas. Estamos chegando. Elowen apontou para frente. A fonte sagrada fica logo ali. Mas quando chegaram à clareira, algo estava errado. Havia lobos esperando. 5 deles em forma humana, armados com lanças de prata. E no centro deles estava Dravek. Pensei que pudessem tentar isso. Ele sorriu, cruel. A fonte sagrada. Que previsível. Elowen empurrou Maíra para trás, os olhos brilhando. Como descobriu? Tenho amigos em lugares úteis. Dravek olhou diretamente para Aldrich, o guarda mais velho. O homem baixou a cabeça, envergonhado. Traidor! Thorven sibilou. Aldrich não respondeu. Apenas se afastou, juntando-se aos lobos de Dravek. Maíra sentiu o pânico tomar conta. Eram apenas ela, Elowen e Thorven contra 6 lobos treinados. E Kael'thor estava longe demais para ajudar. Dravek deu um passo à frente, a lança de prata brilhando. A fonte está atrás de mim. Se quiser fazer o ritual humana, terá que passar por cima de nós. Elowen se transformou em lobo na frente de Maíra, rosnando. Thorven fez o mesmo, mas Maíra sabia que não seria suficiente. Eles estavam em desvantagem numérica. Dravek sorriu mais uma vez. Última chance. Venha comigo voluntariamente e poupe seus amigos. Recuse, e todos morrem aqui. Maíra olhou para a fonte atrás dele, tão perto. Se conseguisse alcançá-la, poderia provar sua inocência, poderia salvar Kael'thor. Ela deu um passo à frente, mas Elowen bloqueou o caminho com o corpo. Dravek riu. Decisão difícil, não é? Sua vida ou a deles. Então, algo inesperado aconteceu. Um uivo ecoou pelas montanhas, forte, feroz, inconfundível. Maíra reconheceria aquele som em qualquer lugar. Kael'thor. Dravek parou de sorrir. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Kael'thor surgiu entre as árvores, ainda em forma humana, cambaleante, mas de pé. Seu corpo estava coberto de suor.
as feridas mal cicatrizadas sangrando novamente com o esforço. Mas seus olhos dourados brilhavam com determinação feroz. Afaste-se dela, Dravek. A voz era fraca, mas carregava autoridade absoluta. Dravek riu, embora soasse menos confiante. Você mal consegue ficar em pé, Kael'thor. O que pretende fazer? O suficiente. Kael'thor se transformou e, mesmo enfraquecido, a mudança era impressionante. O lobo prateado surgiu, menor que na noite anterior, mas ainda imponente. Ele se posicionou ao lado de Eloven e Thorven, formando uma barreira entre Maíra e os inimigos. Dravek fez um sinal e seus lobos avançaram. A luta começou brutal e rápida. Elowen e Thorven lutavam com ferocidade, mas estavam sendo empurrados para trás. Kael'thor enfrentava 3 lobos ao mesmo tempo, seus movimentos mais lentos que antes. Maíra olhou para a fonte atrás de Dravek. A água brilhava com luz prateada, chamando-a. Se conseguisse alcançá-la, tudo mudaria. Mas havia 6 metros de distância e um traidor armado no caminho. Aldrich estava parado, observando a luta, a lança de prata nas mãos. Seus olhos encontraram os de Maíra e ela viu remorso ali. Culpa, por favor, ela sussurrou. Você não precisa fazer isso. Aldrich apertou a lança dividido. Então Dravek gritou. Aldrich, pegue a humana. O homem hesitou apenas um segundo. Foi o suficiente. Maíra correu. Ela passou por Aldrich antes que ele pudesse reagir, seus pés batendo forte contra a terra. Dravek se virou, surpreso, mas Maíra já estava na fonte. Ela mergulhou as mãos na água brilhante. O líquido era gelado, queimando como fogo e gelo ao mesmo tempo. Maíra sentiu a energia percorrer seu corpo, examinando-a, julgando-a. Mostrei bondade sem esperar nada em troca. Salvei uma vida porque era certo, não por poder ou ganho. A água explodiu em luz prateada, envolvendo Maíra completamente. Ela gritou, não de dor, mas de pura energia atravessando cada célula. Símbolos antigos apareceram em sua pele, brilhando e depois desaparecendo. Quando a luz diminuiu, Maíra estava de pé, intocada. A fonte havia a aceitado. A luta parou. Todos olhavam para ela, chocados. Dravek recuou um passo, os olhos arregalados. Impossível. Elowen se transformou de volta, sorrindo pela primeira vez com verdadeira alegria. A fonte a julgou pura. Isso muda tudo. Kael'thor também voltou à forma humana, caindo de joelhos pela exaustão. Maíra correu até ele, ajudando-o a se apoiar. Você veio, mesmo ferido? Sempre, ele sussurrou. Sempre virei por você. Dravek rosnou de raiva. Isso não significa nada. O conselho ainda pode. O conselho não terá escolha. Elowen o interrompeu. A fonte sagrada nunca falha. Maíra foi julgada e aprovada. Ela tem direito à proteção total das leis ancestrais. As leis podem ser mudadas, não por você. Uma voz nova ecoou pela clareira. Todos se viraram. Uma mulher anciã caminhava em direção a eles, apoiada em um cajado. Seus cabelos eram brancos como neve, mas seus olhos eram afiados e claros. Ela usava vestes bordadas com símbolos de lua. Elowen se curvou imediatamente. Senhora Yara, não esperávamos sua presença. Claramente. A anciã olhou ao redor, avaliando a cena. Seus olhos pousaram em Kael'thor. Levante-se, jovem rei. Você honra seu título, mesmo ferido. Kael'thor se forçou a ficar de pé, apoiado em Maíra. Senhora Yara, aqui devemos sua visita. Vim porque senti uma perturbação no equilíbrio e encontro exatamente o que temia. Divisão, traição, ódio. Ela caminhou até Dravek, estudando-o com desprezo. Você quebrou as leis sagradas ao atacar seu rei 2 vezes. Ao trazer violência para a fonte sagrada, seu julgamento virá. Dravek empalideceu. Eu apenas tentava proteger nossa espécie. Mentira. Yara bateu o cajado no chão, e o som ecoou como trovão. Você queria poder, nada mais. Ela se virou para Aldrich, que tremia. E você, traidor, terá que viver com suas escolhas. Aldrich caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Perdão, senhora. Ele ameaçou minha família. Yara suspirou. Medo não justifica traição, mas a verdade pesa a seu favor.
Finalmente, ela caminhou até Maíra. A anciã tocou o rosto da jovem com dedos surpreendentemente suaves. Você causou uma tempestade pequena, mas foi uma tempestade necessária. Eu não pretendia... Ninguém pretende mudar o mundo, mas os corajosos fazem isso mesmo assim. Yara olhou para Kael'thor e Maíra, um sorriso pequeno nos lábios. O laço entre vocês é real, mais forte do que qualquer um que já testemunhei. A fonte confirmou isso. Então o conselho aceitará? Kael'thor perguntou esperançoso. Yara hesitou. O conselho se reunirá amanhã ao anoitecer. E sim, eles terão que aceitar o julgamento da fonte. Mas... há condições. Sempre há condições. Maíra sentiu um peso no peito. Que tipo de condições? Yara suspirou profundamente. Vocês terão que provar que o amor entre um humano e um lobo pode existir sem destruir o equilíbrio. Terão que enfrentar os anciões e convencê-los. E se falharem, o que acontece se falharmos? Kael'thor perguntou. Você será deposto, e ela será exilada para sempre. O laço será quebrado à força, um processo doloroso que pode matar ambos. O silêncio foi absoluto. Maíra sentiu o mundo girar. Tudo pelo que haviam lutado poderia ser perdido em uma reunião. Kael'thor apertou a mão dela. Então convenceremos. Juntos. Yara assentiu. Que assim seja. Retornem ao reino. Descansem. Amanhã suas vidas mudarão para sempre, de um jeito ou de outro. Ela fez um gesto e guardas surgiram entre as árvores, prendendo Dravek e seus aliados. O traidor gritou ameaças enquanto era arrastado, mas ninguém lhe deu atenção. Quando ficaram apenas Kael'thor, Maíra, Eloven e Thorven, Maíra finalmente deixou as lágrimas caírem. E se não conseguirmos convencê-los? Kael'thor a puxou para um abraço, ignorando a dor das feridas. Conseguiremos. Porque o que sinto por você é mais forte que qualquer lei antiga. Maíra se agarrou a ele, o coração dividido entre esperança e medo. E nas sombras da floresta, olhos desconhecidos observavam tudo, esperando o momento certo para atacar. A noite antes da reunião do conselho foi a mais longa da vida de Maíra. Ela e Kael'thor voltaram ao reino em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Nyssa cuidou novamente das feridas dele, balançando a cabeça em desaprovação. Você vai se matar se continuar assim. Melhor morrer lutando do que viver sem honra. Quando ficaram sozinhos, Maíra se sentou ao lado da cama, segurando a mão de Kael'thor. Ele estava deitado, os olhos fechados, mas ela sabia que não dormia. Você tem medo? Ela perguntou baixinho. Kael'thor abriu os olhos dourados, virando-se para ela. Tenho medo de perdê-la. Medo de que meu amor por você destrua tudo que construí. Mas ao mesmo tempo, não consigo me arrepender. Nem eu. Maíra apertou a mão dele. Estes últimos dias foram os mais assustadores da minha vida, mas também os mais vivos que já me senti. Kael'thor se sentou com esforço, puxando-a para mais perto. Maíra, independente do que aconteça amanhã, eu preciso que saiba algo. O quê? Você mudou tudo para mim. Antes de conhecê-la, eu era apenas um rei. Cumpria meu dever, protegia meu povo, mas nunca senti isto. Ele tocou o peito dela, sobre o coração. Esta conexão, esta necessidade de estar perto, de proteger não por obrigação, mas por amor. Maíra sentiu lágrimas queimando. Eu também sinto. É como se minha vida toda tivesse sido apenas espera, esperando por você. Kael'thor se inclinou, e desta vez, nada os interrompeu. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, carregado de promessas e medo. Maíra se agarrou a ele, saboreando aquele momento, gravando-o na memória. Quando se separaram, Kael'thor apoiou a testa na dela. Amanhã lutaremos e venceremos. Juntos, juntos. Maíra repetiu, acreditando naquelas palavras com cada fibra do seu ser. O amanhecer chegou rápido demais. Eloven apareceu cedo, trazendo roupas formais para ambos. Para Kael'thor, vestes negras bordadas com símbolos de lua em prata. Para Maíra, um vestido simples, mas elegante, em tom azul escuro. O conselho se reúne ao pôr do sol. Eloven explicou. Serão 12 anciões. Vocês precisarão convencer pelo menos 7 deles. E Dravek? Kael'thor perguntou. Está preso, mas ele pediu permissão para falar ao conselho. Foi concedida. Maíra sentiu um arrepio.
Ele vai tentar nos destruir. Sem dúvida, Elowen concordou. Mas vocês têm a verdade do lado de vocês e o julgamento da fonte sagrada. As horas passaram em preparação. Kael'thor ensaiou seu discurso, escolhendo cada palavra com cuidado. Maíra tentava acalmar os nervos, mas o medo persistia. Quando o sol começou a se pôr, guardas vieram buscá-los. A câmara do conselho era enorme, circular, com 12 tronos de pedra dispostos em semicírculo. Os anciões já estavam sentados, rostos sérios e inescrutáveis. Senhora Yara estava no centro, no trono mais alto. Ela acenou para que Kael'thor e Maíra se aproximassem. Kael'thor Varin Noctarel, rei dos Alfas. Sua voz ecoou pela câmara. E Maíra Celestine Andorra Humana, vocês foram convocados para responder pela criação de um laço proibido pelas leis ancestrais. Kael'thor deu um passo à frente. Com todo respeito, senhora Yara, as leis ancestrais foram escritas em tempos de guerra, quando humanos e lobos eram inimigos. Mas esses tempos mudaram. Um dos anciões, um homem de barba grisalha, falou: as leis existem por um motivo. Para proteger a pureza de nossa espécie. Pureza não é sinônimo de isolamento. Kael'thor retrucou. Maíra me salvou quando eu estava derrotado. Mostrou compaixão onde poderia haver medo. Isso não contamina nossa espécie. Isso a fortalece. Outro ancião, uma mulher de olhos severos, se inclinou. Mas ela é humana, fraca, mortal. Como pode um rei se ligar a alguém tão inferior? Maíra sentiu a raiva subir, mas Kael'thor respondeu antes que ela pudesse. Ela não é inferior, é diferente, e essa diferença é exatamente o que precisamos. Nossa espécie ficou estagnada, presa em tradições antigas. Maíra representa mudança, esperança, palavras bonitas. O primeiro ancião bufou. Mas e quando ela envelhecer e morrer, e você continuar jovem? O que fará então? Kael'thor hesitou pela primeira vez. Era uma pergunta que ele mesmo havia feito. Foi Maíra quem respondeu. Então, ele terá amado completamente enquanto pôde. Não é melhor viver plenamente por algumas décadas do que viver vazio por séculos? O silêncio foi absoluto. Os anciões se entreolharam. Então as portas se abriram com estrondo. Dravek entrou, acorrentado, mas sorrindo. Atrás dele, mais 3 lobos em forma humana. Perdão pela interrupção, Dravek disse, a voz cheia de sarcasmo. Mas tenho provas que mudarão tudo. Yara franziu a testa. Que provas? Dravek fez um sinal e um dos lobos jogou um pergaminho no chão. Elowen o pegou, leu rapidamente e empalideceu. Isto é mentira. É a verdade. Dravek sorriu. Encontrei nos arquivos antigos. A humana não é a primeira. Houve outros. E todos trouxeram desgraça. Ele apontou para Maíra. Há 200 anos, outro rei se apaixonou por uma humana. O resultado foi guerra, centenas de lobos mortos, o reino dividido. Tudo porque um alfa colocou seu desejo acima do bem comum. Os anciões murmuraram entre si agitados. Yara bateu o cajado no chão. Silêncio! Ela olhou para Dravek. Mesmo que isso seja verdade, cada caso é único. É? Dravek riu. Ou a história sempre se repete? Kael'thor está fraco, distraído, incapaz de governar porque está obcecado por ela. Ele se virou para o conselho. Senhores anciões, peço que vejam a verdade. Um rei que escolhe uma humana acima de seu povo não merece o trono. O murmúrio aumentou. Maíra viu a dúvida nos rostos dos anciões. Tudo pelo que haviam lutado estava desmoronando. Kael'thor deu um passo à frente, a voz firme. Dravek tem razão em uma coisa. Eu escolho Maíra, mas não acima do meu povo, ao lado dele. Palavras vazias, Dravek gritou. Então que sejam testadas. Kael'thor se virou para Yara. Existe o ritual antigo, a provação do alfa. Se eu passar, minha escolha é validada. Se falhar, abdicarei voluntariamente. Os anciões se agitaram. A provação do alfa era lendária, perigosa. Muitos haviam morrido tentando. Yara estudou Kael'thor por um longo momento. Você sabe o que está pedindo? Sei. E se morrer? Kael'thor olhou para Maíra e ela viu tudo naquele olhar. Amor, determinação, coragem. Então terei morrido por algo que vale a pena. Yara suspirou profundamente. Que assim seja. A provação acontecerá ao amanhecer. Preparem-se. Guardas levaram Dravek de volta. Os anciões se levantaram e saíram.
Quando ficaram sozinhos, Maíra se jogou nos braços de Kael'thor. O que é essa provação? Kael'thor a abraçou forte e ela sentiu o tremor em seu corpo. Kael'thor segurou o rosto de Maíra entre as mãos, os olhos dourados brilhando com emoção contida. A provação do Alfa é um teste ancestral. Eu preciso enfrentar 3 desafios que representam corpo, mente e espírito. Se eu vencer os 3, provo que sou digno de governar mesmo com o laço. Se falhar em qualquer um, você morre. Maíra completou, a voz quebrando. Ele assentiu lentamente. Mas não vou falhar. Não quando tenho você para voltar. Maíra o abraçou com força, como se pudesse mantê-lo seguro apenas com a intensidade do seu amor. Eu deveria ter ficado no riacho. Deveria ter deixado você partir. Não. Kael'thor afastou-a levemente para olhar em seus olhos. Você me devolveu a vida. Me deu um motivo para lutar. Não se arrependa disso. Nunca. Eles passaram a noite juntos, conversando em sussurros, memorizando cada detalhe um do outro. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, Maíra sentiu o coração apertar. Estava na hora. A arena da provação ficava no ponto mais alto do reino. Um círculo de pedras antigas, gravadas com símbolos de poder. Os 12 anciões estavam presentes, assim como centenas de lobos que vieram testemunhar. Kael'thor entrou no círculo, vestindo apenas calças escuras. Seu corpo ainda mostrava as marcas das batalhas recentes, mas ele se mantinha erguido, orgulhoso. Yara se levantou, a voz ecoando. Kael'thor Varin Noctarel. O primeiro desafio é do corpo. Você enfrentará o Guardião de Pedra. Derrote-o para avançar. O chão tremeu. Das sombras surgiu uma criatura massiva, feita inteiramente de rocha e musgo. Seus olhos brilhavam em vermelho e cada passo sacudia a terra. Kael'thor se transformou em lobo, o pelo prateado brilhando ao sol. Ele avançou rápido e preciso. O guardião balançou um braço enorme, mas Kael'thor desviou, mordendo a perna da criatura. Pedras se despedaçaram, mas não foi suficiente. A luta foi brutal. O guardião era lento, mas cada golpe que acertava jogava Kael'thor longe. Maíra assistia com as mãos tapando a boca, incapaz de respirar direito. Então Kael'thor percebeu. A fraqueza da criatura estava no centro do peito, onde uma pedra vermelha brilhava. Ele reuniu toda a sua força e saltou, as presas encontrando o alvo. A pedra se estilhaçou. O guardião desmoronou em uma pilha de rochas. Kael'thor voltou à forma humana, ofegante e sangrando, mas vivo. Primeiro desafio superado, Yara anunciou. Agora, o desafio da mente. Você entrará na Câmara das Ilusões. Sobreviva às suas próprias sombras. Uma porta surgiu no ar, e Kael'thor entrou sem hesitar. Maíra não podia ver o que acontecia dentro, mas ouvia seus gritos. Minutos pareciam horas. Ela se agarrava a Elowen, que segurava firme sua mão. Ele está enfrentando seus piores medos, Elowen explicou baixinho. Perdê-la, falhar com seu povo, tornar-se como Dravek. Finalmente, Kael'thor saiu cambaleante, lágrimas marcando seu rosto, mas estava vivo. Segundo desafio superado, Yara disse, e havia respeito em sua voz agora. O último desafio é do espírito. Você deve provar que seu laço com a humana não o enfraquece. Deve escolher. O coração de Maíra gelou. Escolher o quê? Yara olhou diretamente para ela. Entre seu trono e seu amor. Kael'thor, você pode permanecer rei e romper o laço com Maíra, ou pode manter o laço e abdicar para sempre. Escolha agora. O silêncio foi absoluto. Todos os olhos estavam em Kael'thor. Maíra sentiu lágrimas escorrendo. Ela sabia o quanto o reino significava para ele, quanto ele havia sacrificado para ser um bom rei. Ela não podia deixá-lo perder tudo. Maíra deu um passo à frente. Eu escolho por ele. Rompo o laço. Kael'thor fica como rei. Não! Kael'thor gritou correndo até ela. Você não pode fazer isso. Posso e faço. Maíra segurou as mãos dele, sorrindo através das lágrimas. Você nasceu para ser rei. Seu povo precisa de você. Eu sou apenas uma humana. Não vale a pena perder tudo isso. Vale! Kael'thor puxou-a para perto, a voz desesperada. Vale cada trono, cada título, cada lei antiga. Você vale tudo. Ele se virou para Yara, a voz firme apesar das lágrimas. Eu escolho Maíra. Abdicarei, se necessário, mas não a perderei.
Os anciões murmuraram, surpresos. Yara estudou Caeltor por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Este era o teste, não a escolha em si, mas a certeza dela. Você provou que seu amor não o enfraquece, pelo contrário, te fortalece. Porque um rei que sabe o que realmente importa é um rei que governará com sabedoria. Ela bateu o cajado no chão. Caeltor Varin Noctharel. Você passou na provação do Alfa, e com isso ganhou o direito de reescrever as leis antigas. Os anciões se levantaram, um por um, curvando-se. Aceitação. Maíra mal podia acreditar. Ela olhou para Caeltor, que a puxou para um abraço forte. Nós conseguimos, ele sussurrou. Juntos. As semanas seguintes foram de transformação. Caeltor trabalhou com o Conselho para reescrever as leis, permitindo união entre humanos e lobos. Maíra foi oficialmente reconhecida como sua companheira, com todos os direitos e proteções. Dravek foi julgado e exilado permanentemente. Aldrich recebeu perdão após provar seu arrependimento. Na cerimônia de união, 3 meses depois, Maíra usava um vestido branco simples. Caeltor estava ao seu lado, radiante. Elowen conduziu o ritual, sorrindo pela primeira vez com verdadeira alegria. Que o laço entre vocês seja eterno. Que seu amor inspire outros a quebrar barreiras. Que sua coragem construa um mundo melhor. Quando se beijaram, lobos uivaram em celebração. E pela primeira vez em séculos, humanos e lobos comemoraram juntos. Meses depois, Maíra voltou ao riacho onde tudo começou. Caeltor a acompanhou em forma de lobo. Ela se ajoelhou à beira da água e encheu o cantil. Então, estendeu a mão, oferecendo água a ele. Caeltor se transformou de volta, ajoelhando-se diante dela. Com um sorriso, pegou o cantil das mãos dela e bebeu. Depois, encheu novamente e ofereceu a ela. Desta vez, eu retribuo o gesto, ele disse suavemente. Maíra bebeu, e quando terminaram, ele a puxou para um beijo terno. Obrigado por ter tido coragem de ajudar um lobo ferido. Obrigada por ter me ensinado que o amor vale qualquer risco. E ali, onde tudo começou, eles selaram para sempre o laço entre a mulher que teve compaixão e o rei que aprendeu que força verdadeira vem do coração. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.